Bom dia! Sejam todos bem-vindos. Mais uma terça-feira, dia 12 de julho, canal Educação. Vocês estavam aqui agora com o projeto Estudar Pode Ser Leve, finalizando com um vídeo do cineasta, né? Piauiense, ele que fez o filme Ai Que Vida, perfeito. Se você ainda não assistiu, assista, porque o filme é maravilhoso, vale muito a pena. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Maria. Tudo bom? Clima de férias, hein, galera? Vocês começaram o dia hoje na vibes, né? E vamos finalizar também. Só que, como sempre, tem o estraga prazer, né? Sou eu no momento. No dia hoje, sou eu, sabe? Eu vou precisar que vocês peguem o caderninho, porque a gente vai finalizar esse assunto, que é meio chatinho, não vou mentir que é meio chatinho, mas ele é muito cobrado. Então, quando a gente constrói juntos o resumo, o mapa mental, o esquema, a gente vai relembrando junto as características, fica mais fácil, tá bom? Então, eu preparei uma aula de funções químicas para vocês, para a gente revisar e finalizar, com o intuito de você aprender a identificar essas funções. Quando é um ácido, quando é uma base, quando é um sal e um óxido, tá bom? Então, a gente vai começar tentando imaginar como identificar essas 4 funções inorgânicas que são muito cobradas. Como identificá-los? Então, nós vamos construir juntos a aula de hoje, a revisão de hoje. Por isso, eu acho interessantíssimo, viu? Pegarem um caderninho, caneta, se tiver caneta colorida ou a coleção, para a gente fazer um resuminho bem lindo e vocês utilizarem ele para relembrar esse assunto, né? Quando a gente retornar das férias. Porque nas férias, por favor, relaxem, tá? Vamos lá, os ácidos. Na verdade, o que são os ácidos? A gente viu alguns conceitos. O principal é o de arrênios, que se concentra na liberação de H+ em solução aquosa, tá bom? Então, para arrênio, só existe ácido em solução aquosa. Hoje nós sabemos que é um conceito que tem algumas falhas, porque não compreende todos os ácidos que existem, tá? Mas é o conceito mais cobrado no Enem. Nós temos as teorias modernas de ácidos base, né? Mas não iremos trabalhá-las aqui, apenas na terceira série, que é quando a gente está revisando esses conteúdos, tá bom? Então, como, Érica, que eu posso identificar um ácido? Primeiro ponto é você lembrar do seguinte: se ele libera H+ em solução aquosa, é porque ele tem hidrogênio na sua composição. É ou não é? Porque se ele libera H+, é porque tem hidrogênio. Então, todas as vezes que a molequinha começar com o H, você vai lembrar e associar que, muito provavelmente, essa molequinha será um ácido. Érica, mas às vezes não é. Fato. Mas quando a gente está lá no Enem, o que pode aparecer para a gente? Geralmente, quando se fala de ácido e base, funções inorgânicas de um modo geral, a gente tem as formas genéricas, né? Neste caso, eu acabo de desenhar um hidrácido, a forma genérica de um hidrácido ou de um oxiácido. Que diferença é essa, Érica? Que nomenclatura é essa que eu não estou lembrando? Gente, dentro daquela aula de classificação dos ácidos, eu expliquei para vocês que a gente pode classificá-los dentre vários critérios. Sejam eles quanto à presença ou não de oxigênio na molécula, quanto à volatilidade, quanto à
à atomicidade, quanto à força. Então, aqui eu estou mostrando a vocês que nós temos sempre teremos, independente de qualquer coisa, nós teremos sempre quem? O hidrogênio, porque depois de em contato com a água, esse hidrogênio vai ser liberado na forma do seu cátion, famoso cátion hidrônio, que é o H+, tá bom? Ele sempre está presente aí na molécula inicialmente do ácido. Esse X, turma, pode ser qualquer cristão covalente, qualquer ametal, tá bom? Qualquer ametal, que é aquela galera da família 4 em diante, grupo 14, 15, 16, 17, tá bom? Que o 18, não esqueça, são os gases nobres, tá? E eles não têm tendência muito de estar formando compostos, não. É igual a galera da realeza mesmo, não gostam de se misturar. Então, quando você olha para essas duas formas genéricas, o que você consegue concluir a partir delas? Que aqui, na primeira, você tem a representação genérica de um hidrácido. Os hidrácidos não possuem oxigênio na sua fórmula, tá? E aqui embaixo, nós temos a representação genérica de um oxiácido. Pessoal, não muda nada quando eu faço a equação de ionização, tá bom? Ácido ou base de Arrhenius, para mim, tanto faz. Um libera hidroxila e o outro H+. É verdade. É, Gabriel, engraçada essa paródia aí, bacana, viu? Olha, vamos montar aqui a equação de ionização desses dois tipos de ácidos, que é o oxiácido e o hidrácido. Como seria a ionização deles? Eu vou colocar primeiro a equação de ionização parcial, que, na verdade, não é nem ionização parcial, é ionização resumida. Ionização resumida. Por quê? Porque hoje nós já sabemos que o H+ interage com a molequinha de água, formando H3 ou mais. Antigamente, nós não sabíamos disso. Então, deixa eu representar aqui direitinho para vocês como é que funciona de maneira genérica a ionização dos hidrácidos e dos oxiácidos. Então, veja, quando eu tenho essa representação aqui, é como se eu considerasse a água apenas um coadjuvante do processo, que, na verdade, hoje em dia, nós sabemos que não é, que ela é muito importante, né, para que ocorra a ionização. Alguém aqui não lembra o que é ionização? Vou relembrá-los. É a formação de íons. Formação de íons, então, quer dizer que a molécula antes não tinha íons, certo? A molécula antes era um composto covalente, certo? Então, imagine, tenho aqui o meu ácido, tá? Estou aqui com o meu ácido genérico HX. Ele vai sofrer uma ionização através da água, onde a sua molécula será quebrada entre o H e o restante, né, dela. Você vai bem aqui entre o H e o restante da molécula. Esse hidrogênio sempre sairá de que forma? Sempre sairá positivo, na forma de H+, tá bom? Sempre na forma de H+. Esse é o critério. E lembrem-se de uma coisa muito importante. Quando esse hidrogênio sai positivo, como é que o X fica, turma? Como é que o X
fica? Ele fica normal, do jeito que ele estava aqui, ó? Ou ele adquire alguma carga? O que vocês acham? Porque se o cara ficou positivo, é porque alguém tomou o elétron dele, né? Alguém ficou com o elétron desse cristão. No caso, o hidrogênio, pessoal, pela sua eletronegatividade baixa em relação aos ametais, ele tende a perder o seu elétron, deixando o restante da molécula carregado negativamente. Muito bem, Gabriel. Ele vai ficar carregado negativamente, ok? Então, toda vez que sair um hidrogênio, o outro fica positivo. O restante, o que sobrar. Eric, quando eu tiver mais do que um hidrogênio, como é que faz? Tipo 2 ou 3 hidrogênios. Como é que fica o babado? Olha só. Deixa eu fazer com 2, que é mais tranquilo para mim. Que eu não sei desenhar desse jeito. Sei para que eu invento. Né não, Renan? Sei o que eu quero inventando aqui. Porque aí o desenho fica estranho. Aí fica feio. Olha, o H2, esse número que está aqui na frente, é referente ao hidrogênio, tá bom? Não é referente ao X. Se fosse referente ao X, estava na frente do X, tá bom? Então, esse número que vem na frente do H está te dizendo quantos hidrogênios, é o índice, né? Está dizendo a atomicidade daquele elemento na molécula. Quantos hidrogênios existem. Isso, Gabriel, o que acontece com o NaCl é bem parecido com isso que nós estamos colocando aqui. Só que o NaCl, ele vai sofrer uma dissociação, porque os íons já existem na sua molécula. Veja aqui comigo agora. Eu disse para vocês que essa molécula é quebrada, né? Na frente do hidrogênio. Bem aqui no hidrogênio, ela vai sofrer essa quebra. Só que eu tenho 2 hidrogênios, Eric. Então, quantos H+, serão liberados após esse ácido, esse diácido, né? Porque ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Quantos H+ serão liberados após essa ionização? Vocês sabem? Quantos? Cadê Maria Antonieta? Sumiu, veio só me dar bom dia. Mulher, bora. Olha só. Eu já sei que o outro vai ficar negativo, né? De toda forma, eu já sei. Só que esse número aqui, pessoal, ele faz muita diferença. Eita, cagou o negócio. Ele faz muita diferença, tá bom? Muita mesmo. Se eu estou dizendo que tenho 2 hidrogênios, então é porque serão liberados quantos H+? 2 H+, 2 íons hidrônio, tá bom? Serão liberados 2 H+. Beleza? 2 H+ que serão liberados. É um diácido, então, ele libera 2 hidrogênios ao sofrer a ionização. Érica, qual a importância disso? De eu saber quantos hidrogênios tem? Bom, além de ajudar você a balancear corretamente a reação, também vai me dizer qual a carga do ânion a ser formado. Se está liberando 2 cargas positivas, é porque ficaram 2 cargas negativas. E aí o X assume essa nova carga bivalente, tá bom? Quando falar em bivalente, é porque são 2 cargas que ele adquiriu ou que ele perdeu. No caso do X, ele adquiriu 2 cargas negativas. Ele ganhou 2 elétrons, tá bom? Por conta dos 2 H+ que foram liberados. Acabei de mostrar para vocês reação de ionização, equação de ionização dos hidrácidos. Vamos ver agora equação de ionização para os oxiácidos. Vamos ver se tem diferença, se não tem. Se você vai conseguir fazer do mesmo jeito, o raciocínio é o mesmo, tá? Pode ter certeza que vai dar certo. Depois eu mostro para vocês a equação
não resumida, tá bom? Primeiro vamos para a equação resumida, utilizando apenas o H+, para facilitar a compreensão. Bom, a única diferença aqui é que eu tenho o oxigênio na molécula. Então, não vai mudar bulhufas. Juro para vocês, não vai mudar. Eu tenho um H, um A metal qualquer, que eu não sei quem é, por isso eu botei X. Isso é válido, quando eu digo forma genérica, é porque é válido para várias formulações, vários ácidos diferentes, tá? Então, eu vou mostrar aqui um oxiácido monoácido e um oxiácido que é triácido, tá bom? Triácido, para você ver que não tem diferença. Não tem diferença nenhuma. O raciocínio é o mesmo do hidrácido, tá bom? A presença do oxigênio, ela modifica algumas propriedades, mas não altera a equação de ionização, tá bom? Eu não tô falando ligeiro não, né? Tô falando ligeiro demais não, vocês me dão aí uma pausa, né? Se eu estiver agoniando demais, se não estiverem entendendo, então, por favor, digam se tem dúvida, viu? Porque aí eu vou me empolgando e vou falando. Menino, tem quem me segure. Só se o Renanzinho cortar meu áudio. Que aí eu fico só falando, né não, Renan? Só que o Renan hoje ele não tá me dando muita confiança. Falei com ele mais cedo, ele parece que não tá gostando muito de mim, não. Que é isso, Renanzinho? Seja assim com sua amiga. Ó, tô conversando com ele zero de confiança. Vocês estão vendo, né? Ele não tá interagindo comigo. Não sei o que foi que eu fiz pra ele hoje. Férias já já, Renan. Né? Eita, Renan. Ele respondeu agora. Vocês viram aí, né? Tá vendo, menina, que é humilhação. Pessoal, aprenda, não se humilhar para as pessoas que não querem falar com vocês. Não façam como eu, viu? Isso é feio. Tá vendo, Gabriel André, o que eu tô passando aqui? E eu não sei o que foi que ele viu hoje, não. Que a abelha foi essa que picou ele. Foi bom, Adriano. Eu não posso acusar sem provas, não? Ó, vamos lá. O que acontece quando tem a ionização? Eu vou separar o H+. Quando eu separo o H+, o restante da molécula fica como? O restante da molécula fica negativo. E dependendo da quantidade de H+ que eu tenho, né, essa molécula vai ficar mais carregada negativamente ou não, né? No caso, esse ânion vai ter uma carga maior ou não. Então, não sei se vocês estão observando, mas o raciocínio, ele é o mesmo, tá? Vai ficar negativo da mesma forma. Então, o H+ vai continuar saindo e o restante da molécula, ó, a quebra acontece na frente do hidrogênio, a quebra acontece na frente do hidrogênio e não muda. A ionização é da mesma forma, tá, pessoal? Só que tem a diferença, né, em relação à quantidade. Aqui você tá vendo que só tinha um H+ na primeira, mas na segunda tinha 3, portanto, na hora de liberar, serão 3 H+ liberados, certo? Então, na hora de liberar, serão 3, tá bom? Se liberarem 3 cargas positivas, qual será a carga do meu ânion? Do meu ânion oxigenado, que é o que... Olha aí! É um triácido. Muito bem, Gabriel André. É isso aí, meu caro. Muito bem. É exatamente isso. Não, você está percebendo que não teve diferença alguma da ionização de um hidrácido para um oxiácido. Gente, isso é muito importante você perceber.
Porque quando você nota que não vai ter mudança, tudo flui. Tudo flui, ó. Separou o H+ do primeiro oxiácido, eu só tinha um H+. Aí foi de boa, né? Aí não teve BO. E quando tinha 3, também não vai ter BO. A diferença é que em cima do oxigênio aqui, né, XO, que é o meu ânion, um ânion oxigenado, ele vai ter uma carga de quanto? De 3 negativo. 3 menos. Beleza? Então, essa equação de ionização mostra para vocês justamente que não há diferença, apenas separe os hidrogênios do resto da molécula. Ok? Bom, Érica, eu queria ver uns exemplos aqui reais, né? Então, vejamos algo mais real. Deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês do HCl, ácido clorídrico, presente no seu estômago, no suco gástrico. Vai liberar um H+, e o Cl vai ficar como? Olha só, a gente aprendeu que é só separar o hidrogênio do restante da molécula. Vai ficar positivo e aqui vai ficar negativo, Cl menos. É porque não é tão coloridinho, não fica tão interessante, né? Mas é a mesma coisa. Se você observar aqui, você está tendo a mesma representação, ó. A mesma representaçãozinha. Tá vendo? Mesma coisa. Vou fazer agora com um exemplo de baixo, que é um diácido, né? De um hidrácido. Então, vamos, o ácido sulfídrico, H2S, quando o ovo está podre, ele que dá esse odor de ovo podre, porque ele é eliminado na forma gasosa de sulfeto de hidrogênio. Aí nós já sabemos que basta ir bem na frente do hidrogênio e cortar o hidrogênio do restante da molécula. Quando isso acontece, eu passo a ter a forma ionizada. Quantos H+ serão liberados? 2. Então, eu ponho 2 aqui na frente. Saíram 2 cargas positivas. Opa, não é o Cl. Saíram 2 cargas positivas, então ficou 2 cargas negativas. Quem ficou com ela? O S. S, 2 menos. Sacaram como é que funciona esse babado? Então, de boa, né? Ótimo. Isso aí é a representação da ionização dos hidrácidos. No caso dos oxiácidos, o esquema é o mermin, menino. Mermin, tá bom? Érica, me mostra. Tá, vou mostrar aqui a ionização dos oxiácidos, tá? Representando os dois. O primeiro lá do exemplo só tem um é monoácido e o outro é triácido. Então, veja, para um monoácido, HCl, ó, na presença de água, o que vai acontecer? A ionização, que é só separar o hidrogênio do resto da molécula. Vou liberar, H+, com o quê? Quem é que ficou junto no final, ó? Cl, O menos. Saiu uma carga positiva, ficou uma carga negativa, né, Gabriel? Quando eu venho para o outro exemplo, lá no outro exemplo eu tenho um triácido, né? Um triácido. Então, eu vou fazer também de um triácido aqui. Ácido fosfórico, ácido muito utilizado na indústria alimentícia, tá? Ele é utilizado nos refris, em alguns alimentos também, enlatados e tal. O que funciona para o H3? A única coisa que tu pode ter certeza é que tu vai liberar o H+. Certo? E o restante vai ficar junto. Ah, Érica, mas tem esse 4. Deixa o 4, moço.
Não mexa com ele. Ô, gente, tu sabe que isso aqui vai ser negativo, só que tu não sabe quanto. Então, tu vai fazer o quê? Tu vai pegar aqui, ó, 3. Então, eu vou liberar 3H+. Aí, tu vai pegar aqui, ó, o 4. Tu vai fazer alguma coisa com esse 4? Não, ele permanece aqui. Então, eu vou colocar aqui, cuidado, não mexa. Cuidado. Não mexa no índice na molécula, tá bom? Isso é a identidade da molécula. Você não pode mexer, tá bom? Você só separou o hidrogênio, por isso que eu mexi no 3 dele, porque ele foi separado, ionizado, retirado da molécula, tá bom? Então, essa mesma carga aqui, que foi o número de hidrogênios que saiu, vai representar a carga desse ânion. Então, H3PO4 em solução aquosa libera 3H+, com PO4 3-. Muito bem, Gabriel. Gabriel está arrasando ali. Certo? Então, isso é a ionização dos oxiácidos. Uma coisa que eu queria dizer para vocês é que essa ionização ela pode ser representada de maneira mais completa. Érica, e como seria essa maneira mais completa? Veja bem. Vixe, ficou feio aqui o negócio, viu? Espera aí. Não que vai ficar bonito dessa vez, mas fica menos desorganizado. Olha só. Nesse momento, eu gostaria de representar apenas para vocês, porque vocês podem simplesmente se depararem com isso, então eu quero que vocês estejam preparados. Bom, HCl-O. Agora, eu não vou colocar água em cima da seta, porque ela vai participar da reação. Inclusive, vou colocar ela de cor vermelha para a gente destacar. O que a água faz? É a água, gente, que arranca o hidrogênio do ácido. Quando ela arranca esse hidrogênio ele não fica sozinho no meio do nada, não, como aparenta ser. Na verdade, ela leva para ele. Então, se eu tenho H2O e me junto com um H+, o que forma? Forma um H3O+. Tá ligado aí na soma? Se eu sou H2O e me junto com um H+, fica H3O+. E é esse H3O+, que aparece lá nas questões do Enem. E você tem que saber que ele é a mesma coisa do H+, tá? Não vai mexer com os oxigênios do ânion, não. Cl- vai ficar a mesma coisa, tá bom? Só a diferença é que o H+, na verdade, ele tá ligado com a água, beleza? Vou fazer agora o do outro, da outra reação. H3PO4. No H3PO4, reagindo com a água vai promover o que nele? Vai promover a ionização, onde essa molécula será quebrada bem aqui, ó, para sair quantos H+? Não são 3? Então, vai liberar 3, eu vou precisar de 3 molequinhas de água para arrancar os 3 hidrogênios. Portanto, eu vou formar 3H3O+. A diferença é só essa representação, gente, tá? Mas, o que ficou? Foi o PO4, não saíram 3? 3 menos, ou menos 3. É o íon hidrônio, tá bom, Gabriel? Íon hidrônio. E aí, você vê que essa representação aqui, ela não é o fim do mundo, né? Mas ela pode te complicar, se você não conhecer, tá bom? Então, a gente costuma representar o H+, como sendo o H3O+, para ficar mais simples a compreensão, tá bom?
Outro aspecto importante aqui é a nomenclatura dos ácidos que eu gostaria de relembrar, o tal do jogo da velha com vocês. Vocês lembram da tabela? Vou mostrar aqui como é que funciona. Primeiro você calcula o NOx do elemento. Quando você calcular o NOx do elemento central, você vem para o nome do ácido. Tudo depende desse NOx, tá bom? Ah, Érica, nós temos algumas exceções. Sim, ácido carbônico, por exemplo, é uma exceção. Mas, via de regra, dá para a gente fazer bacana com a maioria dos ácidos, tá bom? A maioria dos oxiácidos. Porque, se você observar na fórmula geral, eu coloco assim, HXO. E o NOx do hidrogênio, tu já sabe que é mais um. Porque libera H+, né? H+ é mais um. E o do oxigênio sempre será menos 2. Então, quando o NOx for mais 7, o nome do ácido vai ser PER, nome do elemento, ICO. Se o NOx resultar em mais 6 ou mais 5, vai ser nome do elemento, ICO. Se o NOx for mais 4 ou mais 3, vai ser nome do elemento, oso. E se resultar em mais 2 ou mais 1, que são os menores estados de oxidação, vai ser hipo, nome do elemento, oso. Tá? Então, a tabelinha que eu acredito que você deva construir nesse momento inicial que está aprendendo, depois a gente acaba memorizando, porque os ácidos principais são sempre os mais cobrados, aí a gente já fica, né, com eles bem na cabecinha o nome. Isso, Gabriel, muito bem. Vamos lá, eu vou fazer o nome do HClO e do H3PO4. Como é que eu ensinei para vocês? Ó, jogo da velha. O que eu quero descobrir é o NOx do elemento central, que é aquele meu X, certo? Mas eu sei que o NOx do hidrogênio sempre é o mais 1, porque é aquele mais que sai lá. E do oxigênio é menos 2. Então, quantos hidrogênios eu tenho? Só 1. 1 vezes 1, 1. Esse 1 é positivo, então aqui também é positivo. Quantos oxigênios eu tenho? Só 1. 1 vezes 2, 2. Esse 2 é positivo ou negativo? Negativo. Então, eu fico com essa parte de cima aqui. Ó, pessoal. Que o que essa parte aqui quer dizer, na verdade? Eu quero que você entenda que o valor de X é a quantidade de cargas que estão faltando para eles se neutralizarem, para ficarem igual a 0. Como assim, Érica? Olha só. Quantas cargas negativas tu tem? Nós temos 2 cargas negativas. E positivas? Só uma. Então, quantas cargas positivas faltam para igualar o número de cargas negativas? Quantas? O número de cargas positivas deve ser exatamente igual ao número de cargas negativas. Se eu tenho 2 cargas negativas, eu também deveria ter 2 positivas, mas só tenho uma, portanto, está faltando outra carga positiva. E aí, o NOx desse cara é mais 1. Se o NOx é mais 1, onde que está o nome? Hipo, nome do elemento, que é cloro, oso. Então, esse nome do elemento, pessoal, é do cloro, tá bom? Que é o tal do elemento X. Então, como é que fica o nome dele? Ácido hipo,
nome do elemento, não é cloro? E ao final, oso. Ácido hipocloroso. Sacou? Sacaram aí como é o nome? Vamos fazer agora para o H3PO4, para você ver, tá bom? Como é que fica. Agora você memoriza. Agora vai dar certo. H3PO4. Aí o que eu tenho que fazer? Separar o jogo da velha aqui bonitinho, né? Bonitinho nada aqui que eu fiz o 3 dentro do... todo cortado. Hein? Pronto. Vamos lá. O NOx do hidrogênio sempre é mais 1 do oxigênio, menos 2. Aí eu olho para cá. Quantos hidrogênios eu tenho? 3. 3 vezes 1, 3. Só que são 3 positivos. Então, são 3 cargas positivas aí. O O eu tenho 4. 4 vezes 2, 8. Só que são 8 cargas negativas. E o que é que eu tenho aqui no meio? X, eu não sei. Ou a bichinha não sabe, não. Pois, ó, lembra do seguinte, o número de cargas positivas que tiver aqui em cima deve ser exatamente igual ao número de cargas negativas. Então, se você consegue perceber que eu tenho 8 cargas negativas e 3 cargas positivas, qual seria o meu valor de X, Gabriel André? Me ajuda aí com essa. Qual seria o meu valor de X? Lembrando que o número de cargas positivas deve ser exatamente igual ao número de cargas negativas. Tem que zerar, exatamente. Tem gente que faz uma equaçãozinha do primeiro grau, né? 3 mais x mais menos 8 igual a 0. Tem gente que se complica. Então, no meu tempo de ensino médio, hoje não, né? Mas no meu tempo de ensino médio, eu tinha uma confusão danada com isso. Né? Eu tenho 8 cargas negativas e deveria ter quantas cargas positivas? 8 também. Mas eu tenho quantas? Eu só tenho 3. 3 para 8, tá faltando quantos? 3 para 8, tá faltando quantas? De 3 para chegar em 8. Tá faltando 5. Está faltando 5 cargas positivas. Porque quando eu somar 5 cargas, quando eu colocar 5 cargas positivas com 3 cargas positivas, eu vou ficar com 8. 8 cargas positivas anulam 8 cargas negativas. Portanto, o NOx desse cristão é mais 5. E onde está o mais 5 aqui? Ó. O mais 5 está aqui. Vai ser nome do elemento, ico. Vamos ver como é que fica. Vai ser ácido. Qual é o nome do elemento? Não é fósforo? Fosfórico. Não é fosfórico, não. Quando a gente está aprendendo, o menino diz ácido fosfórico. É o ácido fosfórico, tá bom? Então, aprendemos um pouco de identificação de ácidos, de ionização e ainda de quebra-nomenclatura dos oxiácidos, porque é mais complexa. Tá bom? Beleza? Eu acho que essa parte ficou clara. Renanzinho, meu amigo, um minutinho para a galera copiar, por favor.
Pronto! Copiaram, né? Então, por favor. Vamos para as bases. A gente já identificou os ácidos. Agora, nós vamos identificar as bases, pessoal. As bases. Bom, gente, geralmente, as bases são metálicas. Agora eu me aperriei, porque eu não sei. Não, gente, não sei desenhar aqui o negócio. O M é difícil, gente. Tentem fazer depois, pra vocês verem, ó. Não é fácil não, ficou feio. Mas vai ficar assim mesmo. Já achei isso. Parecendo assim o Coringa olhando pra mim. Geralmente as bases são metálicas. A gente só tem uma, tá? A gente só tem uma base que ela é de metal. Perigoso mosquito no bico do pato, lembrou, não foi? Eita, Gabriel. Ó, como a gente já marcou o oxigênio de vermelho e o hidrogênio de amarelo, vou continuar representando eles assim. A fórmula da base é sempre um metal, com exceção do hidróxido de amônio, né? Sempre um metal ligado à hidroxila. E aí o Gabriel André, que passei em todas as séries, já até universitário, mas continua acompanhando nossas aulas, sabe que essa hidroxila ainda vai representar muita coisa do campo das funções orgânicas, né, Gabriel? O bom é que aqui na inorgânica, a gente vê apenas a representação do OH, da hidroxila, da base, né? Mas ainda representa muita coisa. Lá no âmbito da química orgânica, vocês vão ver muitas funções com essas hidroxilas. Então, aproveite o bem bom. Que, no caso, na química inorgânica, essa hidroxila só vai representar bases, tá bom? Então, é muito tranquilo a gente identificar bases de arrênios. Então, olhe para o cristão inicialmente, ele é um metal, com exceção do hidróxido de amônio, volto a dizer. O primeiro é um metal, depois é o oxigênio ligado com o hidrogênio, tá? Então, isso aqui geralmente é um metal. Com exceção, a exceção é o hidróxido de amônio. Única base de ametal inorgânica que existe. Tá bom? É o hidróxido de amônio. Muito bem, Gabriel. Isso aí, grandes objetivos. Gostando de ver. E a hidroxila, pessoal, igual o H+ sempre saía da molécula, o OH sempre sai junto, tá bom? Ele sempre vai ser eliminado junto, beleza? Sempre vai ser eliminado junto. Essa aqui é a famosa... Não é a cremosa, Renan, que é a famosa hidroxila. E diferente dos ácidos, as bases sofrem dissociação, tá bom? As bases sofrem dissociação. Então, deixa eu separar o nosso quadrinho aqui, tá? Que eu vou representar para vocês a equação de dissociação. Assim como eu defini ionização para os ácidos, vou definir dissociação, que é o que ocorre para as bases aqui para vocês. A dissociação, pessoal, ela não forma íons como a ionização. Ela separa os íons já existentes. Tá bom? Então, diferente da ionização, a dissociação separa os íons já existentes. Exatamente, que foi o que o Gabriel deu o exemplo
do sal de cozinha, que é um composto iônico, já tem íons na sua fórmula. Única coisa que acontece é que a água vai separá-los. Divórcio aí na história. Aí, como seria essa equação de dissociação? Lá nos ácidos, eu vou voltar aqui, me permitam, a gente observou a saída frenética do H+, sempre o H+ saindo, né? Sempre o H+ saindo. A gente já sabe que saía o H+. Pois no caso das bases, sempre vai liberar o OH-. Então, pessoal, quando você tem... Ixi, Maria, agora bem aí, o negócio ficou feio. Sempre essa base, ela sairá juntinha, tá? Que é a hidroxila. Nesse caso, a água, de fato, ela é uma coadjuvante. Ela não vai interagir fortemente aqui, não. O que ela vai fazer é apenas dissociar, separar o metal da hidroxila, tá bom? Então, esse OH sairá de que forma, Érica? Ele vai sair na forma de OH-. Então, esse você vai observar que sempre esse início da molécula, quem está aqui no começo, sempre é o cara que vai se transformar num cátion, né? Ele vai ficar positivo. Então, quem está aqui no final, né, da molécula, ele tem tendência de ser o ânion, ou seja, o cara que vai sair carregado negativamente, ele que vai ganhar os elétrons, os elétrons. No caso da hidroxila, que é o OH-, esse NOx dela não vai mudar. Portanto, não vai ter como lá no ácido. Veja, vou voltar. Lá no ácido não ficou... Saiu 3H+, ficou PO3-. Saiu 1H+, ficou ClO-. Não, isso não vai existir aqui nas bases, tá bom? Nas bases não irá existir. Porque assim como o H+, o OH- tem o seu NOx fixo, beleza? Tem o seu NOx fixo. O que vai mudar? Vai ser o NOx do metal. Se sair só uma hidroxila, ele vai ficar carregado monovalentemente, ou seja, ele vai ser um cátion monovalente. Tá bom? Vai ser um cátion monovalente. Agora, você imagina a seguinte situação. Eu vou fazer aqui a reação de uma base, de uma dibase, tá bom? Uma dibase. Por que dibase? Gabriel André, você sabe dizer por que é uma dibase? Você saberia me informar esse detalhe importante? Por que é uma dibase? Por que eu estou chamando disso? Porque tem o quê? Muito valente, né? Mas me diga, por que eu estou dizendo bem aqui que essa aqui vai ser uma dissociação de uma dibase? O que é ser uma dibase? Lembra que o monoácido liberava um H+, o diácido, 2, e uma dibase é porque libera 2 hidroxilas em meio aquoso. Vai dissociar 2 molequinhas dessas espécie química, tá bom? Ó, na presença de água, eu vou ter o quê? Eu vou ter a quebra, a separação. Eu vou continuar com o meu metal aqui,
Só que agora é um metal de carga diferente, concorda comigo? Por que que é um metal de carga diferente? Não é mais como o primeiro. Devido às duas hidroxilas. Muito bem, Gabriel. Se eu tenho duas hidroxilas saindo, pessoal, eu vou ter duas cargas positivas aqui, ó. Não vai sair duas hidroxilas? Não é? Se tu vai liberar duas hidroxilas no meio aquoso, tu tens que estabelecer esse nó, que são duas cargas negativas a mais. Então, tu vai ter dois OH no meio, né? Com a liberação de 2 OH no meio, você vai ter uma carga de bivalente nesse cátion, que é o M, que é o metal, tá bom? Então, pessoal, vamos dar uma paradinha, vamos tomar uma água, e é o tempo que vocês anotam também, e a gente volta já nesse mesmo slide, tá bom?